Hoje com um tema delicioso, pêssego. Quem não gosta de pêssego, hein? Eu converso agora com a pesquisadora da Embrapa Clima Temperado, a Maria do Carmo Razeira. Vamos falar sobre a exportação de pêssegos desenvolvidos pela Embrapa para países do hemisfério norte. Bom dia, Maria do Carmo, e obrigado pela participação aqui no nosso programa. Bom dia a você e a todos que nos escutam. A Embrapa Clima Temperado fica no Rio Grande do Sul. Isso, em Pelotas, Rio Grande do Sul. Pelotas, Rio Grande do Sul. E a gente vai falar de uma fruta que eu gosto muito, que é o pêssego, né? Eu adoro pêssego. Também gosto. E também gosta. E o pêssego brasileiro... Com certeza. Ele é sensacional porque ele é suculento, né? É diferente de uns pêssegos importados que chegam aqui, que parece que você está comendo isopor. Não tem gosto de nada. Não é verdade, Maria do Carmo? É que às vezes são colhidos muito verdes, né, para o transporte e tudo mais, e daí quando chega aqui não tem sabor de nada. Uma curiosidade o pêssego no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, ele dá no final do ano e começo do ano, né? Essa época agora, novembro, dezembro, janeiro. No Rio Grande do Sul vai de outubro até janeiro, mais ou menos. E nós temos um contrafluxo que é produtores de frutas aqui de São Paulo, meu amigo Losky, inclusive, ali de Lorena, conseguiram adaptar o pêssego para ser produzido num outro período aqui no estado de São Paulo, né? Ou seja, no período da março, abril, por aí, né? Não, eles começam, normalmente é mais cedo do que aqui, então eles começam, alguns já conseguiram até colher em agosto, mas normalmente é setembro que eles colhem bastante. Bom, vamos setembro e outubro, e aqui está recém iniciando final de outubro. Tá, vamos lá então falar das variedades Embrapa Clima Temperado, RS, a BRS Campai e a BRS Fascínio, que vocês desenvolveram visando a exportação do pêssego brasileiro para o hemisfério norte. Como é que foi o trabalho de melhoramento dessas duas variedades de pêssego? Quanto tempo de pesquisa? Conta um pouquinho para a gente a partir de que espécies vocês desenvolveram o melhoramento genético nessas duas citadas. Na realidade, nós quando começamos não foi nem visando exatamente a exportação. Acontece que hoje, com o mundo globalizado, a gente tem que competir com material importado no nosso próprio mercado. Então, a gente tem que ter fruta tipo exportação para competir mesmo no nosso mercado. Além disso, o Brasil tem dimensões continentais, então o pêssego do sul para chegar ao norte é como se fosse exportado a um país longínquo. Então, a ideia inicial era se conseguir frutas que tivessem boa qualidade, boa aparência, o sabor que agrada ao nosso consumidor, mas que fossem firmes o suficiente para resistir ao manuseio e ao transporte. Então, e a iniciativa de exportação foi mais do próprio produtor, né? O produtor de São Paulo, vendo como ele já exportava outras espécies, como lixia, por exemplo, ele resolveu, já que o carro-chefe da propriedade era o pêssego, né? Ele resolveu experimentar exportar o pêssego. Então, a primeira exportação foi feita em 2018 e teve muito boa aceitação, tanto na França como no Canadá. E daí, em 2019. Em 2020, então, ele exportou umas 60 toneladas também para esses países, e só não exportou mais porque os voos diminuíram por causa da pandemia, né? Mas a aceitação foi muito boa. E como é que é o aspecto desses dois pêssegos? Eles são grandes, médios, pequenos? Eles têm uma cor atraente? Porque a gente compra primeiro pelos olhos, né? A gente compra primeiro pelos olhos. Sim. Esses dois têm uma boa coloração, com bastante vermelho na casca, né? Na epiderme. E o sabor é doce, polpa branca, tanto Fascínio como Campai. E tem uma firmeza boa, porque normalmente a fruta de polpa branca é mais sensível, né? Qualquer coisa machuca, fica com uma mancha meio marrom e tal. Esses aí não, eles são mais resistentes, principalmente o Fascínio. O Fascínio, inclusive, na época de colheita, ele tem uma consistência quase como se fosse um pêssego para ser industrializado.
Só que depois, com os dias, e nesse meio tempo ele vai ser manuseado, transportado, classificado e tudo mais, e aí nesse tempo ele vai então amaciando aos poucos, e quando chega no consumidor ele está suculento, macio, doce, baixa acidez. Bom, me deu água na boca aqui, hein? São os irmãos Parisi que fazem essas exportações, é isso? Isso, foram eles que foram os pioneiros aí nessa exportação, e creio que deve ser uma das primeiras, a primeira tentativa de exportação de fruta fresca, de pêssego fresco para mercados mais longínquos, que não sejam países vizinhos do Brasil, né? Porque aí já é um mercado bem distante. E qual é Então, a... foi uma iniciativa que abriu, embora seja ainda pequena, né, tipo 60 toneladas esse ano, mas abriu a porta para novas exportações e, de certa forma, torna o nosso pêssego conhecido no exterior, né? E qual é a exigência da planta que dá tanto o pêssego BRS Campai quanto o BRS Fascínio? Clima, solo, água, como é que é a característica do pé de pêssego dessas duas variedades? É, depende muito onde ele é cultivado, né? Normalmente o pêssego precisa de irrigação em algumas áreas, principalmente nas áreas do Sudeste, quase todos os pomares são irrigados. A fertilização, né? Inclusive uma nutrição que seja rica em potássio, que melhora a cor e tal. Uma boa poda, condução da planta para dar aquele... Para que o pêssego precisa do sol para transformar o amido em açúcar e precisa do sol também para ter uma boa coloração. Então, acho que, na realidade, a Embrapa desenvolveu essas cultivares. Agora, os produtores é que têm o mérito de ter conduzido muito bem as plantas, né? Essas cultivares não são diferentes das outras em termos de condução, apenas eu acho que a manejo, o trato que os produtores deram, eles, com bom desbaste de frutas para dar tamanho e tal, eles conseguiram, então, um fruto competitivo em qualquer mercado. De um modo geral, o fascínio, aliás, o RS Campai é de maturação precoce, né? Ele amadurece mais cedo. Então, ele tem um tamanho de médio para grande, e o fascínio realmente tem um tamanho grande. Normalmente ele, ou digamos, facilmente, ele atinge 250 gramas por fruta. Opa! Belo pêssego. E você esteve, para a gente terminar, você esteve à frente aí das pesquisas para desenvolver essas duas variedades? Sim, mas na realidade tudo é feito em equipe, né? Sim, Então sim. nós temos um outro melhorista, que é o Rodrigo Franzon. Temos um pessoal que ajudou muito, principalmente nesses trabalhos no Sudeste, que é o Ciro Scaranari e Nelson Feldberg. E depois tem o conjunto de outros pesquisadores de outras áreas, né, que colaboram com a gente para ver, por exemplo, a parte de doenças, a parte de pragas, etc. E principalmente a gente tem um apoio muito grande dos produtores, porque depois que a seleção, né, porque inicialmente se faz uma hibridação, um cruzamento, né, depois é selecionada essa planta, ela é multiplicada e se avalia nas condições da Embrapa, dentro da Embrapa. Se ela se destaca, então aí nós colocamos em alguns produtores, é o que nós chamamos de unidades de observação. Então, nesse aspecto, os produtores têm nos ajudado de uma forma muito importante, não só conduzindo essas plantas de acordo com as que eles têm já, né, para comparar com as cultivares comerciais atualmente existentes, e também dando a sua opinião, o que realmente eles acham que eles plantariam, que seria bom para eles, que o mercado aceita e tudo mais. Então, é um feedback muito importante por parte dos produtores, né? Ok. Maria do Carmo, muito obrigado aí pela participação e parabéns aí a vocês aí pelo trabalho da Embrapa Clima Temperado, que é só mais uma das unidades da nossa gratificante e espetacular Embrapa, né, que trabalha em todos os campos do agronegócio brasileiro. Muito obrigado pela participação e um bom dia para você.
Eu que agradeço pela oportunidade e um bom dia a todos. Ok.